Avalie, peça a Deus para abrir o seu entendimento e mostrar o que é que está acontecendo. Então, em certos momentos das nossas vidas, nós precisamos parar. Toda mudança de etapa de vida, é necessário fazer uma avaliação, para nós não cometermos os mesmos erros, para nós não insistirmos em coisas que não funcionam. E agora, não faça isso com a sua mente natural. Deixe que o Espírito Santo mova na sua vida e te mostre o que verdadeiramente, da parte de Deus, é necessário mudar. E eu meditando sobre isso, resolvi te compartilhar algo, porque é como se fosse uma síntese daquilo que nós temos compartilhado. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o seu maior problema? Qual que é a sua maior dificuldade? O que é que, caso você pense que se fosse resolvido, sua vida estaria ótima? Você iria avançar, conquistar? O que é que você acha que para a sua vida? Vamos pensar assim, qual é o Golias que você já enxergou? Pô, tem que matar esse sujeito, porque senão nós não vamos para frente. Onde é que mora? Onde é que está? Às vezes eu converso, muitos com os irmãos da igreja, muitos procuram para se aconselhar, e muitas pessoas têm muita preocupação com o porvir, e às vezes acham que o inferno é o seu maior problema. Diz falar, pastor, se não existisse inferno, eu viveria melhor. Porque a pessoa vive na expectativa de talvez ir para o inferno. E aí ele não vive. Ele não desfruta da vida aqui. Mas eu quero te falar que o inferno com certeza não é o seu maior problema, não é o meu maior problema. Se ainda que Deus destruísse o inferno, nós ainda continuaríamos tendo problema. Às vezes alguém fala, realmente tem nada a ver com o inferno, pastor. Meu problema são necessidades não supridas hoje. Eu tenho uma necessidade que eu estou buscando de Deus e ela não foi suprida. Isso, caso acontecesse, minha vida seria outra. Eu quero te falar, isso é uma visão superficial da sua vida. Porque se Deus suprisse a sua necessidade hoje, essa que você está buscando, amanhã você teria outra. E se Ele suprisse amanhã essa outra, depois você teria uma outra. E assim sucessivamente. Nós não vamos parar de ter necessidades. E se elas forem supridas, espero em nome do Senhor Jesus que sejam, não resolverá o problema da sua vida. Não é a falta de suprimento de um problema, de alguma coisa que você está buscando, de algo que você precisa, que vai mudar toda a sua vida. Com certeza absoluta, não. Aí às vezes alguém pode falar, não, realmente não são necessidades. São os meus desejos que eu não consigo conquistar. Eu tenho desejos, eu tenho sonhos, e eles não acontecem. Às vezes alguém pensa, olha, eu estou buscando um casamento há tanto tempo e não consigo. E isso é a razão do problema da minha vida. Eu quero te falar que não é, porque depois que você casar, e o seu casamento vai ser a razão do problema da sua vida. Antes é não tê-lo, depois é porque eu tenho. Não estou aqui desanimando ninguém a casar, não. Eu acho que todos deveriam se casar, a não ser aqueles que Deus chamou para não se casarem. Mas isso não é o problema da sua vida, pode ter certeza. Às vezes é um sonho, mas em ele sendo satisfeito, com certeza absoluta, não vai resolver o problema da sua vida. Às vezes alguém fala, mas são os pecados, pastor. Se tirassem os pecados da minha vida, estaria tudo resolvido. Não estaria. Porque nós temos pecados, mas nós temos outras coisas que nós chamamos de problemas, que não são pecados, que não matam a sua vida, porque pecado mata a sua vida espiritual. Problemas não matam a sua vida espiritual, mas elas dificultam muito a sua vida. Se tirassem os pecados, você ainda teria problemas. São também os pecados que é a razão maior da dificuldade da sua vida. E eu te pergunto, qual é? Se não é o inferno, se não são as necessidades não supridas, não são os sonhos não conquistados, não são os pecados, já sei, é o diabo. Pastor, se tirar o diabo das nossas vidas, eu quero te falar, não. O diabo, ele simplesmente potencializa as nossas dificuldades. Ele simplesmente faz fluir mais rápido aquilo que já faz parte das nossas vidas. O diabo não tem poder para criar algo dentro de você maligno. Então, Deus destruindo o diabo, ainda assim, nós teremos muitos problemas. Então, qual é o nosso problema? Ou qual é o seu problema? Então, eu meditei sobre isso. Talvez a sua resposta pode ser bem diferente da minha. Mas eu quero te mostrar que, segundo a palavra de Deus, eu vou te dar a resposta disso.
O nosso maior problema é a nossa natureza. É a minha natureza, é a sua natureza. É a natureza caída do ser humano. É a natureza baseada no conhecimento do bem e do mal. E não baseada no conhecimento da vida de Deus. Esse é o nosso maior problema. Eu vou te falar uma coisa. Você pode mudar qualquer contexto, mas se você colocar um homem ali, um ser humano ali, vai dar dor de cabeça. Por quê? Por causa da natureza humana. Nós temos dificuldade com as pessoas por causa das pessoas ou por causa de nós? Por nossa causa. Irmãos, tem pessoas, olha, deixa eu dar um testemunho da minha mãe. A única pessoa a ter problema com a minha mãe. Mas eu já tive muitos problemas com pessoas que nunca tiveram problema com a minha mãe. E por que eles não tiveram problema com a minha mãe, mas eu tive com eles? Não tem a ver com eles, tem a ver com anos. Nunca vi uma pessoa ter problema com a minha esposa. Mas comigo, meu Deus do céu. O problema, no caso dela, isso não é a dificuldade dela, mas é minha. Então o problema tem a ver com a nossa natureza. Tem a ver com a minha, com a sua natureza. Esse é verdadeiramente o nosso maior problema. Segundo a palavra de Deus, esse é o problema. Eu quero te falar algo. As boas novas do Evangelho é justamente para resolver esse problema. O que Cristo veio trazer e pregar foi, olha, a esperança. A esperança para você, a esperança para mim, porque Cristo veio falando, você pode mudar de natureza. Essa natureza caída, problemática, que dificulta as coisas, que cria dificuldade em tudo quanto é lugar que está, ou vai, quando você se relaciona. Tem pessoas que falam, não, eu não tenho problema. O problema é relacionar-se com pessoas. Eu não tenho problema com os meus cachorros, eu não tenho problema com os meus gatos, eu não tenho problema com o meu carro, eu não tenho problema com o meu computador, a não ser quando alguém está do outro lado do computador. Aí eu tenho problema. Então o problema é a pessoa lá, pastor. Então alguém fala, se tirar as pessoas eu não tenho problema. Inclusive ele se for junto também. Porque se ficar vai ter problema. Então as boas novas do Evangelho é a esperança. Jesus veio para falar, a esperança para você. Deus olhou para o homem, para a humanidade e disse, eu vou arrumar um remédio. Eu vou arrumar algo que verdadeiramente resolva o problema do ser humano. Jesus veio trazer essa boa nova, pregar essa boa nova, mas Jesus é ao mesmo tempo a boa nova. Por quê? A forma, e é o que o Evangelho prega, de mudar a minha natureza, que é a possibilidade que Deus nos deu, que Deus viabilizou, Deus trabalhou, Deus criou, Deus investiu nisso. É formar Cristo na sua vida, é formar Cristo na minha vida. Mudar a minha natureza, na verdade, é ter Cristo em mim. Mudar a sua natureza é formar Cristo em você. Enquanto Cristo não for formado na sua vida, não for formado na minha vida, não tem solução nem para você e nem para mim. Agora, a partir da hora que Cristo está formado, aí você não tem mais problema. E não tem mais dificuldade. Abra sua Bíblia em Colossenses. Vamos ler isso na Bíblia. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Presta muita atenção nesse texto. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus anjos, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, olha o que Paulo está falando. Havia um mistério. Homens perscrutaram o coração de Deus e entenderá algo novo que Deus vai revelar em momento oportuno que Ele nunca falou. Homens santos, pessoas que buscaram a Deus, que tiveram experiência com Deus, não tiveram entendimento disso que eu estou te falando. Não puderam ter a oportunidade de participar nesse tempo que nós participamos. Que Paulo está falando, Cristo na sua vida é a esperança de glória. Ou seja, não há glória. Ou seja, não há futuro. Não há futuro com alegria, com disposição, com conquista, se Cristo não estiver sendo formado na minha vida ou na sua. A única esperança de glória na eternidade é que eu vá como Cristo.
Que Cristo seja formado na minha vida. Eu quero te falar, isso é o centro do cristianismo. É o centro do evangelho. Essas são as verdadeiras boas novas.